Já não. Só um pouquinho, eu estou vendo se o pessoal do Círio já começa a gravar. Ah, tá. Quer dizer que, além do mais, é tudo gravado que eu falar. Espaço, né, se existe ainda espaço para safenectomia. Aí quem vai comentar é o professor Eduardo Aguiar, o doutor Jorge Calil e o doutor Rodrigo Kikuchi. Aí, nos comentários, eu só vou pedir um favor para poder abrir para a plateia, cada um comentar 5 minutos das suas impressões sobre a exposição do Dr. Calogero. E como é um assunto muito passional, não vale nem dedo no olho, nem soco na nuca. Então, vai lá, Calogero, manda ver. Obrigado. Bom, pessoal, ao contrário do Kikuchi, eu não vou ensinar nada para vocês, né? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não. Hein? Não estou vendo. Não. Como é que eu faço para entrar com a tela aqui nesse negócio? Vamos lá. Share screen. Pronto. Agora eu clico na tela, é isso? Isso, abre a aula. Isso. Pronto, aí. Agora estão vendo, né? Estamos sim. Manda ver. Estão vendo a apresentação? A minha tela? Sim. Vamos desligar todo mundo o microfone agora? Acho que é ideal, né? Sim. Muito bem. Então, pessoal, como eu falei, eu não vou ensinar nada a ninguém, né? Mas eu vou tentar explicar o que eu penso sobre o espaço da cirurgia convencional de varizes na nossa especialidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse de nenhum laboratório, de nenhuma empresa de tecnologia. Bom, 1999 foi um ano mágico para a cirurgia das varizes. Foi o ano que surgiu o endolaser, a radiofrequência e a espuma. Isso, como uma verdadeira virose, se espalhou por todo o mundo, né? Foi uma onda. No início do século XXI, a difusão foi muito grande dessas tecnologias. O que não aconteceu por 100 anos, aconteceu em 10 anos. Foi ao mesmo tempo da cirurgia minimamente invasiva, da explosão da ideia da cirurgia minimamente invasiva e da deshospitalização, no sentido de se diminuírem os custos dos procedimentos, né? Então, nós vemos aqui à esquerda uma ideia do crescimento da cirurgia ambulatorial nos Estados Unidos, né? Cirurgia em consultório, cirurgia em hospital sem leito, né? Esse gráfico mostra que foi concomitante ao que aconteceu conosco, né? 1997 e 2000, subindo o crescimento da cirurgia ambulatorial. E, para se ter uma ideia, né, esse é um trabalho de 2003, um trabalho espanhol, como proporcionalmente, pelas especialidades, se distribuía a cirurgia ambulatorial. Observem vocês que nós temos uma fatia bem pequena, né? A vascular, nessa época, ainda não fazia os procedimentos em consultório ou em hospitais sem leito, 3,3%. E, para minha surpresa, quando eu li esse trabalho, a ortopedia tinha 18,9% de participação, né? E 22% da cirurgia vascular e da cirurgia geral, né? Mas foi uma febre a partir daí, né? A ideia de se ter centros especializados para cirurgia minimamente invasivas em cada especialidade. Isso é mundial. E eu acho que isso não tem retorno também. Em 2011, portanto, 12 anos depois que começaram essas novas técnicas, o Society of Vascular Surgery e o American Venous Forum, né, lançaram os guidelines baseados nas melhores evidências com relação à safenectomia e à termoablação. Nesse guideline de 2011, todo mundo conhece, todo mundo sabe, que
foi dado um grau 1B de recomendação forte e evidências não tão fortes, mas se colocou como a safenectomia convencional em segundo plano, absolutamente no segundo plano. Apesar de, lendo esse trabalho, se chamar a atenção, eles chamavam a atenção de que muitos países no mundo ainda continuavam fazendo como primeira opção a safenectomia. Pelo menos eles colocaram isso no guideline. Em 2007, então vamos ver na linha do tempo o que levou a sociedade americana a aceitar o laser como uma primeira opção para tratamento da insuficiência de safena, né? E na Dinamarca, o Rasmussen provavelmente é o cirurgião vascular, eu não contei os trabalhos, mas provavelmente é o cirurgião vascular que mais se dedicou, mais precocemente, e que mais se dedicou aos estudos controlados sobre a termoablação e comparativos com da termoablação e a safenectomia. O Rasmussen, ele publica, então, um trabalho com 121 pacientes, 137 membros operados, e demonstra nesse trabalho que os resultados são similares. Endolaser e safenectomia são absolutamente similares, tanto em eficácia, segurança, como em qualidade, índice de qualidade de vida. Mas com um segmento muito pequeno. Daí se reportar no Guideline de 2011 que as evidências eram frágeis, eram fracas, né? Esse trabalho é muito interessante, que mostra vários aspectos. Primeiro, o endolaser e a safenectomia comparado com o conforto do paciente, a dor de pós-operatório, a necessidade de analgesia, né? E aqui vocês podem ver, foi criado um score nesse trabalho. Os pacientes se indagou a dor, se acompanhou a dor pós-operatória por um tempo, vários dias, e vocês podem ver as duas curvas. Na curva pontilhada está a cirurgia, um score 5 no pós-operatório imediato contra um score 4 da cirurgia com o endolaser. Mas essa curva, no entanto, lá pelo 7º, 8º dia, se cruza. E a cirurgia passa a ter menos dor, um pouco menos dor, e o endolaser passa a ter mais dor. E nós já sabemos, pela prática, pelo dia a dia, que o endolaser pode deixar sequelas dolorosas relacionadas com também lesão térmica nervosa, por tempo prolongado. Tanto que alguns especialistas que fazem muito esse método tratam com corticoterapia esses pacientes para não terem dor desse tipo. Bom, um outro ponto que esse trabalho é destacado nesse trabalho é o tempo médio de retorno às atividades, né? Atividades laborais, por exemplo, 7,6 dias versus 7,0 a favor do endolaser, mas estatisticamente não significativo. E a atividade normal, 7,7 para 6,9 também, e estatisticamente não significativo. Ele também foca o aspecto do custo. O trabalho feito na Dinamarca, obviamente, tem algumas diferenças com o nosso meio, mas ele pode servir de base, inclusive para reforçar. Por quê? Custo médio da safenectomia, $3.948. Do endolaser, $4.347 americanos, mas incluindo a perda de salário pela parada. Ou seja, teoricamente, a safenectomia deveria custar muito mais caro se ela tem um pós-operatório mais longo, mais arrastado, coisa que não aconteceu. Quer dizer, a safenectomia tem um custo menor. Em 2013, um trabalho, foi depois do American Venous Forum, depois dos guidelines, sai um trabalho já com um número um pouco maior de pacientes, mas pacientes relativamente selecionados, 80% C2 e C3.
onde se fez segmento mais longo, segmentos de 1 ano, e se verificou com controle ultrassonográfico a presença ou não de refluxo. Aí foram por BEMAs, né? Na Holanda e Bélgica, é multicêntrico o trabalho, mas também é controlado. É um trabalho randomizado. Endolaser deu uma taxa de oclusão da safena de 88,5% e safenectomia 88,2%, enquanto a espuma ficou realmente abaixo. E ele ressalta que uma baixa taxa de complicação nos 3 grupos e uma melhor qualidade de vida nos 3 grupos, estatisticamente significativas essas conclusões. Um trabalho maior na Dinamarca, novamente pelo Rasmussen, aqui ele faz 3 anos de follow-up, comparando agora laser, radiofrequência, espuma e safenectomia. Ficasse igual, laser, radiofrequência, espuma e safenectomia. Não houve diferença significativa, inclusive na parte clínica, principalmente na parte clínica, mas ressalta uma maior taxa de recanalização para espuma, taxa de recanalização para espuma em 3 anos de segmento, colocando, então, a espuma meio que em xeque em termos de recanalização. E aí surgem as diretrizes da Sociedade Europeia. E uma outra surpresa, se em 2011 foi surpresa a Sociedade Americana ter colocado a safenectomia em segundo plano, muito mais surpresa foi o que a Sociedade Europeia fez para nós brasileiros. Estamos operados varizes. Recomendação: termoablação contra a safenectomia, termoablação espuma. Recomendação é pela termoablação, já agora com um A. Muito bem. Recomendação, forte recomendação e base científica também forte. Eu não vi nos trabalhos que nós procuramos pela literatura, o que Kusch é muito estudioso, que está aí, ele pode falar, eu não vi trabalhos assim que possam dar esse selo de 1A de recomendação. Humildemente falando, e olha, eu vi muitos trabalhos. Coloquei poucos, porque a nossa apresentação tem que ser rápida para que os participantes possam discutir. Em um outro estudo, na Alemanha, agora, né, o Haas, o RELAX Study, 185 casos de endolaser, 161 de safenectomia. Eficácia e segurança iguais, segmento de 5 anos. A recorrência é superior, a cirurgia é superior ao endolaser, em termos de verificação ultrassonográfica de refluxo. Esse trabalho, é claro, existem os gráficos, realmente, infelizmente, não vai dar para colocar, porque a gente tem que ir um pouquinho mais rápido. E uma meta-análise feita pela Universidade de Rotterdam, na Holanda, 10 trabalhos controlados foram incluídos nessa meta-análise, 602 casos de endolaser, 549 de safenectomia e 121 de espuma, com segmento de 5 anos. O resultado é o mesmo. Endolaser, safenectomia, tem uma taxa de sucesso em termos de oclusão da safena maior. Recorrência de refluxo na cirurgia é menor, tanto com relação à espuma, como com relação a endolaser, em 5 anos. Então, esse trabalho foi publicado 2 anos depois dos guidelines europeus. Por que será que no guideline europeu, com tanta ênfase, foi dada a recomendação tão forte do ponto de vista de recomendação e científica também para o endolaser e a radiofrequência? Muito bem, então vamos ver o que acontece na vida real. Então, eu fui buscar um trabalho muito interessante na minha pesquisa, um trabalho chinês, está na moda agora chinês, né? A gente fala da China. Esse trabalho chinês queria saber, o intuito do trabalho é saber o que os cirurgiões vasculares chineses
estavam fazendo com relação à saphenectomia, se estavam usando novas técnicas ou não, quanto eles estavam usando. São médicos escolhidos em congressos da especialidade por toda a China, familiares às novas técnicas, é o critério de inclusão. Eles conseguiram incluir 726 médicos para preencherem um questionário a respeito de cirurgia de varizes. Foram 527 hospitais, esses médicos de 527 hospitais, 29 províncias, de 2016 a 2017. Portanto, um trabalho de enquete novo, né? Recente. E colocaram várias vinhetas complexo, então eu simplifiquei com um gráfico só, que é do trabalho, o que foi dado a eles e a opinião com relação à estratégia de tratamento para a safena interna. Então, eles colocaram um caso básico, CEAP-2-3, e se observou que 63,8% dos cirurgiões vasculares chineses preferem como opção a saphenectomia, faz a saphenectomia e o endolaser ficou 24,3%, bem atrás. Quando o CEAP avança na gravidade da doença, CEAP-4AB, 73% preferem, nos casos mais graves, também usar a cirurgia convencional. E aí, 6 pacientes com úlceras cicatrizadas e úlceras abertas, essa taxa de preferência pela cirurgia aberta é maior entre os chineses. Quando há refluxo profundo, cresce muito as outras condutas, que seriam as condutas conservadoras, que estão em azul aqui, né? Mas continua sendo favorável ao uso da saphenectomia, mesmo na concomitância de refluxo profundo. E quando há tromboflebite, aí os chineses parece que não tem nenhuma dúvida. Mais de 80% operam pela técnica tradicional. Quais as razões desse trabalho são discutidas, mas são as mais diversas. Como, por exemplo, a disponibilidade dos equipamentos, o treinamento do vascular e, principalmente, mais importante, é o fato da não autorização pelas operadoras e pelo sistema de saúde do país desse equipamento, por ser um equipamento mais caro. Muito bem, no Brasil, infelizmente, olha, eu fiz tanto esforço para tentar entrar no DataSUS e recolher informações seguras, mas o que a gente sabe é que mais de 90 mil saphenectomias são realizadas no Brasil todo ano. É saphenectomia abessa, né? Mas eu tenho um dado muito interessante no Quinto Controvérsias, o Walter está aí, estava presente no Quinto Controvérsias, né, Walter? Foi feita uma votação com especialistas. O Controvérsias, para quem não sabe, é um congresso de formadores de opinião. Então, os mais velhos, mais experientes, os chefes de serviço. E foi feito um debate, uma apresentação, um debate, uma votação eletrônica entre os participantes em Água de São Pedro em 2016. E olhem só o que o brasileiro prefere, o cirurgião vascular brasileiro. Bate exatamente com o cirurgião chinês. Saphenectomia, 74,3% a preferência, espuma, 4,5% e a termoablação, 20%. Muito bem, então, na vida real não é bem assim. Então, a gente olha para os Estados Unidos, todo mundo fazendo endolaser. Endolaser tem em cada esquina uma clínica que faz endolaser. O endolaser procura, eles falam, o endolaser procura os pacientes, não os pacientes procuram o endolaser. Mas por que será? Então, aqui vocês vão entender porque eu coloquei a deshospitalização no início e a cirurgia minimamente invasiva. Exatamente por causa disso, né? O que aconteceu foi uma enorme distorção, porque os seguradoras de saúde, para tirar os pacientes dos hospitais, passaram a pagar muito bem o procedimento feito em ambulatório. E olhem só o que acontece. Quanto eles pagavam em dólares americanos, né, pela cirurgia? $416, 861, 406, 1.132 dólares. E olha o que acontece quando vai para o ambulatório. Oxford, está aí, $8.644 para fazer uma termoablação. E eu presenciei lá nos Estados Unidos como eles trabalham.
15 minutos eles fazem uma termoablação segmentar de safena. E é só no retiro colateral, não faz nada. Né? Então, $8.644. Todo mundo, isso aqui é uma mina de ouro, diamante. Né? Todo mundo quer fazer isso. A gente tem 2, 3 consultórios para fazer esse tipo de procedimento. Isso provocou uma tremenda distorção. Além disso, chamou a atenção, como a técnica é mais simples do que a cirurgia, chamou a atenção as outras especialidades, que se acharam no direito de fazê-lo também. E olhem só a publicação em 2019, né? Tem um mascarado aí que quer dizer isso. Quem está tratando doença venosa na América hoje? Eles não sabem, a sociedade americana não sabe quem está tratando a doença venosa, porque ela é tratada, e quando eu falo doença venosa, não é só a safenectomia, eu estou falando dos outros procedimentos endovasculares novos, né, que estão sendo realizados em clínicas, e ninguém sabe quem os está realizando, na verdade. Né? Isso é uma preocupação muito grande e gerou esta publicação em 2019. E em 2020, né, o American Venous Forum resolve complementar os guidelines, não é, na realidade, uma complementação de guideline, mas é uma complementação de orientação de critérios para indicação das cirurgias minimamente invasivas na área venosa, incluindo todas elas, inclusive síndrome pélvica, enfim, qualquer tipo de procedimento endovascular. Porque ou foi feito um grupo de trabalho capitaneado pelo American Venous Forum, né? E com a participação do SVS, do American Venous Fight Society, da Sociedade Internacional de Radiologia, né? Muito bem, isso foi publicado este ano, e olhem só o que eles declaram na introdução, né, no trabalho. Houve rapidamente um aumento muito grande de indicação desses procedimentos, 480%, ou seja, 5 vezes mais, isso num tempo muito curto. E há indicações de que esses procedimentos estão sendo muito usados, acima do que deveriam ser usados. Esse reconhecimento existe. E essa força-tarefa foi exatamente para tentar levar ao cirurgião vascular e aos outros especialistas dados para cuidados na escolha desses procedimentos, na indicação desses procedimentos. Então, eles chamam de critérios apropriados para o tratamento venoso, né? O que a gente pode ver com isso é que realmente está existindo uma hiperindicação. Com o tratamento da insuficiência de safena, isso não tem dúvida. Eu presenciei velhinha de 80, 90 anos sofrendo um procedimento de termoablação de safena externa, com anestesia local, no consultório, né? É impressionante, quer dizer, todo mundo ganha uma safenectomia, né? Uma termoablação de safena. Quer dizer, virou um negócio, virou um comércio e tem que haver uma certa disciplina e um certo controle. Então, terminou a minha apresentação e eu gostaria de concluir, depois do que eu li, do que eu vi, trazer para vocês algumas coisas que eu gostaria que fossem rebatidas, né, pelas pessoas que estão aí. Não, eu não quero que concordem comigo, não. Quais são as potenciais vantagens da termoablação? Bom, começa por aqui, evitar a anestesia geral ou raquianestesia. Então, se troca a anestesia geral por uma raquianestesia. Mas o que se faz? Faz tumescência, com anestésico local, sedação e ausência de uma coisa boa, que é o anestesista na sala. Né? Bom, se eu considerar aí para retirar um pequeno segmento de safena, tudo bem. Mas se for para fazer uma safenectomia para tratar varizes, não é bem assim. Na prática, não é assim que funciona. Será que o que está se fazendo é seguro? Pode até ser mais barato, duvido, mas não é mais seguro.
menor morbidade na dissecção da crosta, claro que não existe dissecção da crosta na termoablação, e stripping. Bom, mas se troca essa morbidade pela lesão térmica na junção safeno-veonal, no mínimo, ou pela punção inadvertida da veia durante a tumescência, que provoca hematomas também. Quer dizer, no mínimo isso, né? Menos dor pós-operatória e retorno mais cedo às atividades normais e ao trabalho. Não tem significância estatística, não tem. Infelizmente, eu procurei e eu quero que se alguém tiver os trabalhos mostrando que existe grande significância estatística, eu aceito. Aceito colocá-los nas minhas próximas apresentações. Baixo risco de lesão nervosa, hematoma e recorrência. Não foi provado, não tem prova, é o contrário. Existe lesão venosa na termoablação, né? Custo mais baixo ambulatório. Não em nosso meio. Por que não em nosso meio? Porque quando é realizado em consultório, você consegue fazer simplesmente a termoablação daquele segmento da safena acima do joelho. É isso que você faz. O restante, a complementação, você consegue fazer num consultório ou mesmo numa clínica, a não ser que seja um hospital sem leitos, como existem muitos agora, né? Um hospital dia. Sim, tudo bem, mas com a presença de anestesista. Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, quando se faz a técnica convencional, eu estou começando a ficar muito simpático em algumas indicações precisas, boas indicações. Fazer a termoablação associada com o restante da cirurgia, que não é pouco, que é muito. A retirada das colaterais, né? A ligadura das perfurantes, o tratamento da coroa flebectásica ou de telangiectasias grandes, né? Eu estou ficando mais a favor disso. E uma coisa muito importante, essas técnicas de termoablação, não estou falando aqui da espuma, elas não se aplicam em safenas grossas ainda, e tortuosas, não há essa segurança, né? Na junção safeno-femoral aneurysmática, nas safenas com segmento de tromboflebite, você não consegue progredir o seu catéter de termoablação, e nas safenas que são muito superficiais e que acaba pigmentando a pele a termoablação, por lesão térmica. Fundamentalmente, era isso que eu gostaria de colocar, para que agora a gente pudesse fazer um duelo. Eu espero que não com essa violência que eu estou mostrando nesse pequeno filme aqui, né? Eu espero que a gente faça um duelo sem muita paixão, não é isso? Então, eu estou à disposição para perguntas sobre o que eu falei. Se falei algo errado, por favor, me corrigem. Se há algo impróprio, estou à disposição. Gostaria de ouvir os moderadores, que são pessoas altamente capacitadas para falar, cada um na sua maneira de ver o problema. Obrigado a todos. Vai tirar a aula, eu acho, Calógero. Hein? Eu já tirei, né? Tirou? Não? Não. Stop share, né? Ótimo. Aí. Muito bem. Bom, eu estou vendo vocês agora, o Calil, o Eliúde, o Eduardo, o Cuxi. Não bate forte, não, viu? Eu sou aquele cara lá que está apartando os dois lutadores lá, os dois espadachins lá. Eu só estou apartando aí. O Dr. Calógero, como sempre, dá uma aula muito abrangente, com um ótimo levantamento da literatura. E, assim, varize é uma doença que é muito frequente nos nossos consultórios e virou um assunto assim apaixonante devido a inúmeras técnicas que foram criadas nos últimos 20 anos. Então, para comentar, vamos chamar o Dr. Eduardo Aguiar, que tem uma vasta experiência em escleroterapia com espuma de polidocanol, para dar a sua opinião. Pode falar, professor. Liga o microfone. Eduardo, não estamos ouvindo você.
Desbloqueio isso. Oi. Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Então, muito obrigado a todos aí pelo convite de participar dessa reunião com todos esses ilustres colegas e ao Calogero os meus parabéns, porque foi uma revisão da literatura extensa, muito interessante, eu gostei muito. E tem alguns aspectos que realmente eu acho que vale a pena levantar, que não foram mencionados pelo Calogero, por exemplo. Um é a prevalência da doença. A doença venosa crônica é uma coisa que acomete 30% da população nos casos C2 a C6. Então, são casos que merecem ser tratados e tudo. 30% da população no Brasil dá 50 a 60 milhões de doentes, mais ou menos. Então, é muita gente para ser tratada, o problema das grandes filas de hospital. Então, seria muito importante um tratamento minimamente invasivo, barato, eficaz. Então, eu vi uma forte crítica do Calogero ao endolaser, né? Ou as técnicas de termoablação. E aqui vai a minha paixão. Me perdoe, Calogero, mas eu tenho uma preferência muito grande pelo tratamento com espuma, justamente porque é um tratamento que dispensa um monte dessas coisas de anestesia, de tumescência e etc. Pode ser que não tenha o mesmo resultado ultrassonográfico e que isso tem sido muito posto em evidência. Então, realmente, recanaliza mais? Recanaliza mais. Mas e os sintomas? E o alívio do doente? Hoje em dia existe uma corrente forte preservando essa fena e fazendo tratamentos de modo que se diminua o calibre dessa fena e que se diminua a intensidade do refluxo. Porque a recorrência é uma constante em qualquer tratamento, a recorrência da doença venosa crônica. Não digo da veia que foi tratada, mas da doença em si. Então, se se trata essa fena, se elimina essa fena, perfurantes vão aparecer e etc. Quer dizer, ao longo do tempo o doente vai ter que ser tratado. Então, é isso a minha visão contra o tratamento cirúrgico, com internação hospitalar principalmente. Então, se a gente vê um meio de tratar de forma simples, eficaz e que tenha uma certa durabilidade semelhante à da cirurgia, quer dizer, pelo que eu tenho de dados de literatura, desde o Hobbes lá dos anos 70, 1/4 dos doentes voltam a ter a doença. Então, eu acho que seria muito importante. Eu defendo a espuma por causa disso. Mesmo que recanalize, os sintomas demoram muito tempo a aparecer. Então, o doente não precisa ser necessariamente tratado pela recanalização, mas sim pelos sintomas quando aparecerem. E só uma correção, Calogero. Daí eu sou um amigo pessoal do Bonet. O Bonet é o inventor do laser, não da radiofrequência. Corrija lá o seu slide. Já que você pediu correções. Está o Bonet referido e o Goldman. Eu vou verificar isso. O Goldman, seguramente... Usa muito laser o Goldman, mas quem criou o laser, quem começou foi o Bonet. Antes do Goldman. Carlito Bonet, como ele se diz. Então, nas referências, eu fui buscar... O Rodrigo Kikuchi aí pode me corrigir se eu estiver errado. Foi a publicação do Min com Bonet. Em 1999. É isso, né? E depois teve outra publicação em 2001. Mas o início foi em 1999, com uma publicação do Min com Bonet, e depois e a radiofrequência foi antes. O início da radiofrequência foi antes. Certo. Mas eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu espero também comentários dos outros colegas, por favor. E mais uma vez, eu gostaria de comentar o que você falou, porque você abriu um ponto muito importante. É bem rápido o meu comentário. Você falou que realmente hoje estão vindo os procedimentos minimamente invasivos, né? E que não se tira mais a safena. Eu não tiro safena, pelo menos 90% dos meus pacientes que procuram para operar. Nós fomos ver o último trabalho do Pitalunga, com 10 anos de acompanhamento, ele tem uma taxa de retirada de safena baixíssima. E depois de 10 anos, se não me engano, é 15% de recorrência. Com a cirurgia convencional, feita, não sei se ele faz, eu acho que ele não faz hospital, deve ser hospital sem leito. Na Europa, ninguém mais faz isso quase em hospital convencional. Mas
A cirurgia ela não pode simplesmente ser removida das opções terapêuticas do cirurgião vascular. Pelo contrário, e o Pitalunga mostra isso. Ele não tira, ele usa a técnica, o ASVAL, né? E ele não tira as safenas e ele tem resultados excepcionalmente bons. 15% de recorrência em 10 anos. É muito baixo. Citando o autor nacional, tem o Jorge Lucas, de Campinas, que fez um trabalho semelhante antes do Pitalunga, né? Calil, dá sua opinião aí sobre qual a melhor técnica, qual o melhor time de futebol. Isso é indiscutível, né? Joga hoje, ó, o Sport Clube Corinthians. Segue o líder, Calil. Segue o líder, viu? Bom, eu quero dizer, antes de mais nada, agradecer a todos pelo muito honroso convite, muito especial ao professor Muraco, ao André e a todos os nobres colegas. O que eu quero deixar claro, eu não quero, em nenhuma hipótese aqui, debater, muito menos criticar colegas. Tudo o que eu for falar, eu irei me referir aos métodos, não aos colegas. Por favor, que isso fique muito claro, né? O Calogero, brilhante, brilhante. Em cima do trabalho do Pitalunga, que eu também li, aliás, a sua sugestão eu li, no book do Raimovic, há uma publicação no book que 5 autores, 5 cirurgiões vasculares, fizeram um estudo comparativo em 5 anos nos doentes que realizaram safenectomia contra aqueles que não realizaram safenectomia. A recidiva foi muito semelhante e não significativa. Portanto, eu comungo com o que você falou. E um outro trabalho, Walter, também publicado aqui, foi de Botucatu, que o Winston ele demonstrou em pacientes que ele não fez safenectomia e reavaliou depois de 5 anos, esses pacientes estavam muito satisfeitos com o resultado. E eu vou aqui fazer uma crítica, sempre construtiva, evidentemente. A nossa sociedade brasileira, as nossas sociedades científicas, elas têm alguma responsabilidade sobre essa febre do tratamento endovascular. Sabidamente, o tratamento endovascular tem maiores interesses no Brasil e, como o Calogero mostrou também nos Estados Unidos e na Europa, financeiro. Me perdoem, financeiro. A maioria dos colegas, quando submetem um paciente à safenectomia, cobram uma diferença. Com o seguinte argumento: o seu convênio não cobre a fibra, então eu tenho que lhe cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e por aí abaixo. Então, o primeiro interesse é o financeiro, Segunda colocação é que eu vi aí vários trabalhos do Calogero, brilhante sua aula, brilhante. Eu quero que você passe para mim depois. Mas a maioria dos trabalhos que o Calogero mostrou, e é o que ocorre no mundo, o cirurgião vascular americano e europeu, é muito difícil ele tratar varizes. Quem está tratando varizes na Europa e na América é o dermatologista, até clínico geral está tratando varizes por causa deste apelo da indústria para o uso do laser transdérmico. Me permitam aqui, se houver um contingente de irreverência da minha parte, o cirurgião vascular brasileiro é o melhor do mundo. Se não for o melhor, está entre os melhores para operar não só artéria, mas como variz. A agulha de crochê foi inventada aqui. Então, as sociedades científicas têm que dar menos espaço a esses tratamentos endovasculares. As sociedades científicas têm que mostrar a importância de se preservar a safena. As sociedades científicas têm que mostrar, os hospitais que eu frequento, há 41 anos de formado, o Calogero é mais de 90% realizando o tratamento convencional. Mais de 90%. E desses 90%, a maioria preserva a safena, sim. Eu estava aqui em off antes. É raro você ter que fazer uma safenectomia sem fazer a flebectomia.
E o conceito para se retirar a veia safena não é se houver refluxo. Se nós formos examinar 10 pacientes aleatoriamente, randomizadamente, fazer ultrassom em 10 pessoas, pelo menos 7 terão algum grau de refluxo. E se for o caso, é capaz de indicarem. Estão operando exame, não estão operando paciente. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Para você considerar uma safena que seja candidata a ser retirada, não é ter refluxo, não é ter insuficiência valvular, ela tem que estar dilatada, tortuosa. Então, calma, menos safenectomia. Eu vou dizer uma coisa, né? Meu pai, que é cirurgião vascular, foi um dos fundadores da Sociedade de Cirurgia Vascular. Ele disse o seguinte: eu só não irei para o céu porque vão me castigar de tanta safena que eu tirei na vida sem necessidade. Então, primeiro, vamos preservar a safena. E segundo, esses métodos endovasculares, eles são a maior parte, o interesse é financeiro, é o apelo da indústria, a maioria cobra do doente. Nós somos os que melhores operamos. E como disse o Calogero, a recuperação é praticamente a mesma. E outra coisa, há muito tempo eu insisto nisso, a mais elementar da cirurgia, da nossa especialidade, é a cirurgia de varizes. O doutor André, o professor André está aqui, é um dos maiores, o professor Júlio César e tantos outros, são dos melhores cirurgiões arteriais desse país e do mundo, o doutor André Extensor e o doutor Júlio César. Imagine qual é o grau de dificuldade do Júlio e do André para dissecar uma crossa. É nenhuma, é cirurgia de R1. Então, ligar a crossa é uma incisão de 2 centímetros, que se dá 2, 3 pontos. Raramente você fazer safenectomia sem fazer flebectomias. É muito raro. Calil, só para ter... Pois não. Só dar uma concluída, senão a gente não consegue ouvir o Tá. que... Tá, perdão. E para concluir, então, eu vou dizer o seguinte: o Volosker acabou de apresentar um trabalho na sociedade em que ele estudaram 67 mil pacientes operados pelo SUS, só 3 faleceram e o custo foi de R$635, o custo hospitalar. E quando vão fazer laser, vão cobrar 4, 5 mil reais do paciente. Não façam isso. E a recanalização desse tratamento é enorme. Preserve a safena, cirurgia convencional e menos espaço para esse tipo de tratamento. Obrigado a todos. Obrigado, Calil. Não, também eu concordo com você de desvios éticos, tal, mas a gente está discutindo, na verdade, são as técnicas, né? Vai lá, Kikuchi, sua vez. Tudo bem. Então, comentar aqui alguns detalhes sobre trabalhos. A recomendação 1A, Dr. Calogero, lá vem de acordo com a revisão sistemática programada dentro dos trabalhos, porque quando são guidelines, eles têm uma sistemática programada e a revisão sistemática da recomendação 1A foram as metodologias dos trabalhos que entraram na análise até 12 meses, e por isso acabou saindo como recomendação 1A. Então, os trabalhos tardios de 3 anos que acabam ficando iguais, eles não entraram nessa análise de recomendação. O maior estudo de custo mundial, ele não é esse, é o CLASS Trial, que é do Reino Unido. E todo mundo sabe que o Reino Unido, a medicina é totalmente estatizada, eles se importam muito pelo custo. Tanto que em 2013, o NICE falou o seguinte: ele citou primeiro a termoablação, segundo a espuma, terceiro a cirurgia, porém... a cirurgia está totalmente indicada conforme a necessidade, se houver custo menor. Tá? Isso foi 2013, porque todo mundo fala o NICE, primeiro laser, depois espuma e depois a cirurgia, colocando a cirurgia para baixo, mas esquece desse detalhe. Tá? Então, o Reino Unido, que é o CLASS Trial, ele fala o seguinte: antes da análise de ablação mecânico-química e radiofrequência sem o custo de catéter ou compra de aparelho, a técnica mais custo-efetiva depois de 5 anos, com 75% de chance de ser, era o laser endovenoso ambulatorial. E depois a cirurgia e, por último, a espuma, por conta do que eles consideraram como uma necessidade de oclusão anatômica, que o Dudu bem falou que não é
o resultado que a gente mede hoje, né? A gente mede os PROMs, que é aquela que é aferida pelo próprio paciente. Mas, de qualquer forma, foi a análise daquela ocasião. Em 2019, já com as técnicas do cianoacrilato e da ablação mecânico-química, e a radiofrequência não comprando mais o aparelho, porque no Reino Unido agora também é comodato, a técnica provavelmente mais custo-efetiva, já com uma chance bem menor, que é em torno de 40%, apareceu a radiofrequência, depois a ablação mecânico-química com laser em terceiro lugar. Tá? Então esse é o último estudo efetivo mesmo de custo mundial, mais bem feito, é do Reino Unido. É a nossa realidade? Não é. Mas lá no Reino Unido, sem dúvida nenhuma, é assim que ele segue. Em relação à recorrência, o estudo de 5 anos que o senhor citou, doutor Calogero, ele deu 22% em média para termoablação, para o laser em si, e 12% na safenectomia, com um P de 0,03. Mas tem um porém. Os estudos que entraram, alguns deles consideraram patência de epigástrica, com ramificação da epigástrica como recorrência. E isso, na realidade, a gente sabe que numa termoablação e a própria epigástrica, né, o fluxo dela, ela é a natural da parede abdominal, de novo, para a junção safenofemoral. E por isso que essa recorrência na junção, ela acabou não sendo valorizada. Eu sou muito fã de preservar safena, todo mundo sabe também. Eu prefiro preservar safena sempre que possível, tanto pela própria hemodinâmica do membro inferior, então eu recomendo a leitura de forma bastante profunda de dois autores europeus, que é o Claude e o Paolo, sobre hemodinâmica venosa, para você entender por que os europeus têm o Shiva, e no caso do Polpitalugo, o Asval, que o Asval, tecnicamente, ele é mais fácil de entender. Agora, o próprio Polpitalugo, ele fala o seguinte: o Asval vai funcionar para veias de até 10 milímetros, e com uma condição que chama o seguinte: o número de zonas de tratamento. Então, ele dividiu a perna em 32 zonas de tratamento. Se o número de varicosidades passar de 7 zonas de tratamento, ele fala que a preservação, quando tem o refluxo da safena e as derivações direto da safena, a preservação da safena acaba sendo pior. Mas acontece que a maioria dos pacientes não atingem esse maior número de 7 zonas de tratamento. Tá? Então, por isso que entra e ele preserva esse número de safenas, porque dão menos de 7 zonas de exposição das 32 que ele dividiu no membro inferior. Tá? É claro que o laser, por exemplo, ele não vai navegar em veias tortuosas, mas também o fleboextrator não vai. Né? E aí, neste caso, o Dudu tem razão em relação à espuma. A espuma vai onde esses instrumentos muitas vezes não alcançam. Em relação ao uso, tá, o que a gente precisa fazer, a minha opinião é que a gente tem que conhecer tudo. Porque se o Dr. Calogero falou que não volta mais, isso não tem retorno, se a gente deixa esse conhecimento de lado, vai acontecer uma possibilidade de invasão da nossa cirurgia mãe. Né, do nosso procedimento mãe, que é justamente a parte da cirurgia de varizes. Tanto que no estudo de espuma da ocorrência do varitina na Europa, os cirurgiões vasculares tiveram um índice de TVP de 4,8%, enquanto os flebologistas de 2%. Isso foi por causa do manejo do ultrassom, que o flebologista, que é o, entre aspas, né, o não cirurgião, ele manejava melhor. Então é nosso dever conhecer ao fundo essas técnicas para poder geralmente argumentar. Sem problema. Sem problema nenhum, tá? E a última coisa, eu falo o seguinte: a termoablação realmente ela pode lesar nervo, mas a maioria é reversível e muito leve. Agora, se comparar em relação à fleboextração, ela lesa nervo também. Não tem como não fazer uma retirada de safena sem lesionar nervo. Tá? Acontece que todo mundo sabe, a gente faz o stripping da safena, mas a maioria dos resultados dão aquela... Só um minuto, Rodrigo. O microfone do teu fone está ligado.
Liga o microfone, por favor. Tranquilo. É do teu fone Já que fez? tá ligado. Ainda não, funcionar melhor. Fane, por favor. Theo, por favor. Você vai ter que voltar? Ou eu volto ou eu te consigo. Eu acho que o Não. Pode ser como você fez. o pessoal, o Henrique, Deixa eu Tá, voltar. o pessoal que é organizador consegue mutar. Bom, mas de qualquer forma, só para encerrar aqui, a questão da lesão neurológica. Todo mundo sabe que do stripping 100% lesiona nervo, mas a maioria fica bem, né? Assim como é da termoablação. Então, ao meu ver, é o seguinte, as técnicas estão aí, a gente não deve deixar de conhecer. A termoablação, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção, mas a gente tem que saber manejar da forma adequada, assim como qualquer outra técnica. Eu acho que o cirurgião não pode deixar de conhecer nem o stripping, que a gente utiliza ainda em algumas situações, e nem a espuma, que a gente tem que manejar muito bem também. Tá? Mas hoje, a minha preferência pessoal, se eu tiver que fazer um tratamento de safena, eu faço com a termoablação, pela experiência que eu tenho e o manejo que geralmente eu faço. Eu faço também com anestesia local, na sua grande maioria. Ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta só, Walter, a todos? A realidade que foi mostrada aqui da Europa, dos Estados Unidos, não é a nossa. A nossa realidade é completamente diferente. Então, a pergunta que eu coloco é se esses dados vindo da Europa e dos Estados Unidos se serve para o que nós vivemos aqui no Brasil. Essa é a minha pergunta. A quem quiser responder, por favor. Walter, só para complementar, porque eu acho que tem a ver com o que o Calil falou, acho que essa questão da realidade nossa ser diferente, ela também cai numa questão importante que aqui a cobrança pelo resultado estético ela é muito maior, eu imagino, do que em relação do que é na Europa, por exemplo. Então, essa questão, acho que da termoablação, das outras técnicas menos invasivas, elas podem ter um peso muito grande em termos de simplificar o procedimento, você conseguir fazer em ambulatório, tudo, e não em hospitais, mas em relação ao resultado estético, você não tem como tratar a safena não tirando as varizes, isso você fazer fora do ambiente cirúrgico é muito ruim, né? Tem a questão do conforto também do paciente, né? Os pacientes, às vezes eu pego paciente, já tratei paciente que mora na Europa e eles se queixam muito disso, assim, que acho que a atenção que a gente dá, que até em termos de conforto é muito maior, né? Então, eu acho que aqui, essa questão do procedimento ambulatorial é muito menos aceita. Então, acho que isso que o Calil falou... Deixa eu dar uma opinião sobre esse assunto. Eu fui num serviço lá em Dallas, aprender a fazer laser, uns 10 anos atrás. E aí era uma cirurgia ambulatorial lá, uma salinha tal, que dá para fazer ambulatorial, mas o cirurgião, que na verdade era cirurgião cardíaco, ele tratava a safena. As tributárias, ele entrava como enfermeira cirúrgica e com uma técnica de ultrassom, anestesia local. Isso tudo tem a ver com ganho, com honorário médico, entendeu? Sobra mais para ele. E aí as tributárias, ele saía. E aí a enfermeira cirúrgica me mostrou uma agulha de crochê super calibrosa. Falou, olha o que a gente usa. Eu falei, isso daí foi inventado no Brasil. E a gente usa agulhas mais delicadinhas. Era uma agulha, sei lá, 2, 3, né? Que é bem calibrosa, né? Era uma de tricô, né? Aí isso daí foi um brasileiro, lá um japonês, o Toshio, lá do Brasil. Então, quer dizer, assim, a parte estética para eles, o cara não está nem um pouco preocupado. E outra coisa, ele deixava para tratar as tributárias ou perfurantes no segundo tempo, porque ele ganha uma segunda intervenção. Então, tem toda essa parte econômica, não tem dúvida. Mas, assim, a gente não pode pensar só assim, tem que ver qual que é a técnica melhor. Eu acho que a termoablação, eu faço todas as técnicas, inclusive espuma. Acho que a termoablação, a dor no pós-operatório é menor do que a safenectomia. O paciente chega muito com menos dor, né? Então, eu acho que é isso que tem que pesar e se vale a pena fazer ou não. Zara, deixa eu só te falar. Deixa eu perguntar, porque aí já vai uma parte da pergunta vai para você. Assim,
Eu concordo basicamente com o que você disse, que a gente tem que realmente dominar todas as técnicas, ter o nosso armamentário. Mas acho que cada uma tem algumas vantagens e desvantagens, né? A espuma, por exemplo, eu tenho muito pouca experiência, o Eduardo pode complementar, mas ela também tem um papel muito importante na saúde pública, que eu acho que a gente não pode desprezar, obviamente, em detrimento da parte estética. Agora, com relação à termoablação especificamente, eu não uso muito, mas eu fico com um questionamento, quer dizer, ela é uma excelente técnica para quem não precisa ser operado de varizes, né? Porque para a safena não dilatada e não tortuosa, só com refluxo, desculpa, eu estou jogando uma caricatura mesmo, mas só com refluxo, eu acho que eu conto nos dedos os doentes que eu poderia usar o laser de forma ambulatorial e não fazer mais nada e tirar e queimar a safena só na coxa. Então, essa é uma coisa que me acompanha, assim, quando eu vou ter que ficar 4 horas de colateral, eu trocar meia hora de safenectomia por, vamos dizer, 20 minutos de laser, às vezes eu acho que isso não vale a pena. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Perfeito. Olha só, a mesma resposta vai para o Zera, vai também encaixar aí. Algumas situações. Olha, primeira coisa, ninguém pode falar que eu não mexo com estética. Eu. Entendeu? Então começa por aí. Falar que eu não mexo com estética, né? Então, assim, o meu paciente é puramente estético, do Paul Pitaluga também, ele mora em Nice, tá? Então, Zé, é o seguinte, vamos olhar qual realmente também é o tipo de veias que a gente precisa fazer flebectomia, tá bom? Porque a grande parte das minhas veias que eu preciso fazer flebectomia encaixa com anestesia local, certo? As outras, eu posso usar outras técnicas com o mesmo resultado estético, porque se você vai fazer uma flebectomia de uma veia que não é uma doença, então a gente encaixa na mesma coisa. Vamos escolher a técnica ali. Agora, tratar o refluxo da safena é outra coisa, significa que ali a gente vai precisar por uma doença, por algumas coisas que a gente já comentou aqui, tá? Então, aí funciona dessa forma. Eu faço flebectomia sim. Aliás, Calil, tá devendo a foto. Eu faço flebectomia sim, mas as veias que eu faço flebectomia, eu não faço geralmente numa veia de 2 a 3 milímetros. Essa eu trato de outra forma. Tá? Então, com isso, boa parte das veias tributárias que são mais estéticas e não de doença, aí eu vou acabar fazendo como? Não na flebectomia. Então, acaba, né, por isso que casa, tá certo? Então, você tem total razão, né? O paciente quer o resultado estético. E se você não domina outras armas, possivelmente a flebectomia, que eu falo, é uma excelente opção. Mas aí, se você não dominar outras técnicas, vai acabar necessitando de fazer a raquianestesia, tirar bonitinho, depois fazer a escleroterapia líquida e tudo bem. O paciente ficou feliz? Ficou feliz. Agora, no momento que você domina outras técnicas, espuma, laser transdérmico, a escleroterapia líquida com esclerosantes que sejam capazes de tratar veias maiores, a crioescleroterapia, que eu gosto muito, que é a glicose congelada para veia reticular, poxa, aí você diminui a necessidade da flebectomia e te permite usufruir dessas outras opções terapêuticas. Tá? Uma pergunta, mais uma pergunta, Walter. Ele não tem um resultado estético bom. O que eu quiser eu acho que onde o laser tem mais vantagem é na questão de diminuir custo, né? De você fazer em clínicas, tal. Não que não tenha um resultado estético bom. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que onde a vantagem do laser é muito maior em relação à extração da safena, vai muito nessa questão econômica. E para você ter um impacto econômico importante, você tem que diminuir a estrutura, fazer em clínica, tal. Foi isso que eu quis dizer. Não que o laser não tenha aplicação na parte estética, entendeu? Mais uma pergunta só. Peraí. Deixa eu só dar um palpitinho. Mencionaram muito a espuma em relação à estética. E segunda coisa, não falaram dos casos graves.
Então, como o doente está do C4 para frente, vamos operar esse doente. Como é que é a pele desse doente? É uma cirurgia de 4 a 5 horas. Você transforma em 20 minutos com a espuma. E aí você não precisa do resultado estético, porque a pele já está comprometida. Concordo. Então, nesses casos, há uma vantagem enorme no tratamento com espuma. Com laser também. Concordo. Mas o laser você precisa associar alguma coisa para a hora das tributárias lá embaixo. Então, você tira o laser, a safena com laser, mas ou flebectomia ou injeções depois. E outra coisa é o aspecto estético. Então, o que eu acho aqui é que cada um tem uma experiência muito grande com um determinado método. Na hora que você adquire experiência, que você faz uma compressão excêntrica adequada e o doente adere ao tratamento e às suas recomendações, o resultado estético é muito bom. A chance de pigmentação cai a 10% e cai naqueles doentes que, se você operar, vai ficar a manchinha. Porque é o doente que já tem o melasma, porque já tem intolerância a sol, já é uma pele ultrassensível a isso. Então, esses doentes que pigmentam, que têm problemas estéticos, tem uns 10% da população que vão ter, independente do tratamento. Se é cirúrgico, se é com laser, seja como for, qualquer irritação da pele marca esse doente vai ficar marcado por um certo tempo. Agora, a espuma, quem não tem experiência, pode ter mais acidentes. Por exemplo, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo na nossa experiência lá. Eu tinha 4% de doentes em tratamentos de reticulares e telangiectasias, que o Kikuchi citou aí, 4% dos doentes vieram a desenvolver uma feridinha, uma escarazinha lá. Hoje eu não vejo mais escaras. Estou 15 anos fazendo isso. Então, é experiência com o método. Claro, você hoje tem uma penca de métodos para fazer, faça o que você tiver mais experiência e o melhor resultado. Até que se comprove que um é melhor que o outro, isso ainda não aconteceu. Então é difícil criticar assim, a espuma. É. E não vai ter, Dudu. Não vai ter uma superior à outra, não. Eu acho que todas elas vão ter seu ponto. É. Fala, Jorge. Edu, eu concordo com o que eu concordo. Só um minutinho, Calogero, por favor. Eu concordo com o que o Edu falou em relação a C5, C6, principalmente em casos de úlceras. Não há tratamento melhor que a espuma. Agora, onde não passa o fleboextrator, também não passa a fibra de laser ou radiofrequência. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui a todos, e algo que me incomoda, às vezes, quando se coloca de fazer a cirurgia ambulatorialmente, com anestesia local, no seu consultório para fazer termoablação. Quem de vocês se sente incomodado de fazer isso no centro cirúrgico, que o doente interna de manhã, faz uma sedação, uma raquianestesia e vai embora à tarde? É confortável para o doente, é confortável para o médico? Eu quero saber se vocês concordam e acham que é melhor fazer com anestesia local no seu consultório ou no ambiente hospitalar. Eu deixo essa pergunta e ratificando o que o Dudu falou para C5 e C6. Lá no HC, a gente tinha uma cirurgia ambulatorial com laser. A gente tem problema de internação, eu fazia com anestesia local. O paciente ia em jejum, fazia tumescência, tratava a safena. Aí, se tivesse... Só a safena, Walter? Só a safena. Se tivesse úlcera, a gente já injetava espuma distal, igual o Eduardo falou. Aí, ou então, ambulatorialmente, depois tratava as tributárias com espuma. E com resultado bom, viu? Os pacientes voltavam bem. Mas aí não é caso cirúrgico, né? Não. Você só tratou a safena. Não, a safena dilatada, né? Safena com refluxo, tudo. E sim, mas eu digo que se você fazer uma cirurgia de varizes convencional. Sim, entendi. Ambulatorialmente a gente tratava a safena só, depois tratava as tributárias com espuma. E era um resultado bom, eu achava bem legal. Mas é isso, é o que o Kikuchi falou, tem um monte de técnicas, acho que a gente precisa discutir mesmo, precisa dominar, porque medicina é assim, né? Você precisa conhecer, você vai operar carótida, você precisa saber fazer angioplastia, aneurisma de aorta, você precisa operar aberto e endovascular, senão é evolução da medicina, né?
O aspecto da segurança é muito importante. O que eu falei da troca do anestesista, né, na sala por uma sedação e pela tumescência. É arriscado também tumescência e sedação. Existem várias publicações de procedimentos menos invasivos em outros países, com complicações sérias, com mortes dentro do hospital, ou da clínica, enfim, ou do consultório. A gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Quando começa a se banalizar os métodos e começa a achar que dá para fazer em consultório, os riscos que os pacientes têm é muito grande. E outra coisa com relação ao conforto. Eu já operei pacientes que foram operados fora daqui do Brasil e que vieram reoperar comigo. E que são testemunhos, é claro, é anedótico, Calógero. Você pegou quem não estava insatisfeito, quem estava insatisfeito e voltou para o Brasil para operar no Brasil. Eu falei, é um absurdo o que eles fazem lá. Eles não se importam com a dor, com o desconforto do paciente. Eles vão lá e fazem o procedimento. Agora, fazer o procedimento num tempo só, onde se trata a safena, se trata as colaterais, se trata a telangiectasia, sem o anestesista na sala, para mim, isso é um risco que ninguém deve correr. Ninguém deve correr. Essa experiência que eu tive foi a mesma que o senhor relatou, doutor Calógero. Era uma paciente que morava na Alemanha, lá que ela falou que ela teve os filhos dela na Alemanha. Mas foram chamar um médico lá quando a criança já estava, sabe, não tem analgesia, não tem nada. Eu acho que aqui no Brasil, isso é para a realidade nossa, essa questão do conforto, da segurança, isso aí acho que pesa muito, né? Não tem como abrir mão de ter um anestesista na sala. Mas mesmo assim, você tem estruturas, né? O Kikuchi, por exemplo, tem uma estrutura fantástica para fazer. É diferente, assim, agora, do que a maioria das pessoas tem em clínica, né? Isso aí, acho que o senhor falou, foi a mesma experiência que eu tive. Mas isso custa, né, Zero? Custa. Isso custa. Mas agora tem que pensar o seguinte, tá? Concordo. Para mim, segurança do paciente é em primeiro lugar. Mas aí eu falo o seguinte, eu desafio o anestesista a discutir comigo o anestésico local. Eu pergunto para vocês analisam o pKa de uma solução anestésica que vocês estão injetando? Você sabe para que serve saber o pKa? Sei. Eu sei. Entendeu? Aí entendeu? Esse tipo de análise. Assim, é segurança. A lidocaína tem vários pHs, né, baixo. Então, você tem que deixar lá no pKa, que é metade molecular, metade iônico. Por quê? Porque é a forma molecular que entra no neurônio, né, Kikuchi? E ela estando diluída, você tem mais formas moleculares, então, quer dizer, aumenta, potencializa a ação da lidocaína. Ela acelera a velocidade de ação. Ela não potencializa. A potencialização é pela questão da solubilidade, da lipossolubilidade. Isso é potência. E a duração é a ligação proteica plasmática. Então, assim, tem que conhecer. Então, segurança do paciente em primeiro lugar. Não sabe? Não se atreva a fazer. Vai se atrever a fazer? Quantos pacientes você conhece que morreram de raquianestesia? O Nelson mostrou 66, só 3. Primeiro. Sabe por quê? Segundo, só um minutinho, Rô, para eu terminar, juro. Outra, isso que está sendo dito, que o Zera falou, não vamos trazer a realidade lá de fora. O Brasil é diferente, o doente vai exigir a estética naquelas varizes calibrosas como nas varizes subdérmicas. Calma aí, gente, nós estamos no Brasil. E pergunto, quantos doentes que você conhece morreram de RAC? Mas eu não tenho doente nem que morreu de RAC, nem de anestesia local, Calil. De novo, se você pegar um mundo global, por que vai morrer mais de anestésico local? Porque os caras não sabem fazer. Entendeu? Quando fala que sai dessas clínicas de plástica. Não. Tem os problemas de alergia que são impossíveis de serem previstos. Então, toda vez que você usa anestésico local, as xilocaínas, as caínas em geral, são alérgenos. Mas tudo bem. Tem um carrinho de emergência lá. Pronto. Aí, tem o carrinho de emergência da BTD. Pronto.
Mas aí que tá. O problema é isso. Tenha o carrinho de emergência e saiba atender. Pronto. Porque ele vai ter reação no hospital. Tem o carrinho de emergência e gente que sabe atender. Entendeu? Então esse que é o ponto. E agora, se você pegar globalmente, as pessoas que acabam fazendo esses procedimentos são menos aptas. E é por isso que eu estou dizendo, nós somos os especialistas, se nós formos colocar e para fazer, vamos conhecer antes disso, senão, ó, nós também vamos se dar muito mal. Entendeu? Sabe Posso usar uma opinião aí? Oi, O Júlio já está tentando falar há algum tempo. Fala, Júlio. A questão da anestesia, só para referendar isso da gente mesmo fazer anestesia, eu sou da época que o obstetra fazia anestesia, fazia como chama? A cesárea, o parto e tudo mais. E, evidentemente, mais uma vez, tinha problemas, né? Onde eu quero chegar é que a anestesia, não tem um anestesista? Tem. Eu sou muito preocupado com o conforto, acho que como todos nós, do paciente. Eu não interno no mesmo dia e aliás, não dou alta no mesmo dia, muito mais pelo conforto e também por segurança do paciente. E aqui tem se falado aí, alguém citou raquianestesia ou anestesia local, né? Eu fazia raquianestesia ou então peridural séculos atrás. E de muitos anos para cá, mais de 15 anos, nós utilizamos anestesia geral pelo anestesista, né? Internamos de manhã, operamos e só vai sair no dia seguinte. E só uma pergunta bem específica. Eu não entendi muito bem, Rodrigo. Eu sei que você tem uma longa e larga experiência com laser. Como é que você retira os... Porque a termoablação só serve para a safena, não é isso? Para as colaterais, não. E essas colaterais varicosas, você tira de que maneira? Com agulha de crochê, com espuma? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você tem um critério em termos de diâmetro da safena para você utilizar a termoablação ou a fleboextração? As derivadas da safena, dependendo do calibre, doutor Júlio, é flebectomia. Tá? Eu faço flebectomia. Agulha de crochê mesmo. Não tem calibre determinado, desde que seja um calibre homogêneo para termoablação. Isso estou falando de laser principalmente, não de radiofrequência. Então, já tem estudos mostrando que se a safena, não estou falando de aneurisma de junção, aneurisma de Crossa, né? Mas se a safena tiver um calibre mesmo dilatado por um trajeto, você consegue fazer a termoablação entregando mais energia com segurança. Cuidados com variações anatômicas a gente tem que ter por causa da artéria e do nervo, isso a gente tem que ter. Mas aí entra a questão da gente visualizar, o próprio médico assistente conseguir visualizar ultrassonograficamente esse local e fazer essa leitura. Tá? Obrigado. Sabe uma coisa em relação ao calibre? Que é interessante. Dudu, a última, juro que é a última. A primeira pergunta, aonde você prefere ter uma intercorrência, no teu consultório ou no centro cirúrgico? E o segundo, eu quero parabenizar mais uma vez o Dr. Rodrigo, sem qualquer tipo de crítica de forma alguma, mas quero parabenizá-lo porque eu vi que ele conhece muito sobre cirurgia vascular, sobre termoablação e principalmente sobre anestesia. Eu confesso a minha limitação. Eu não sei nada de anestesia do que vocês falaram. Prefiro ter um anestesista. Eu acho que o Calógero, na aula dele, colocou uma coisa muito importante, que de fato é o que manda nesse desenvolvimento de novas técnicas, né? Tem a questão da remuneração médica, que fora do país ela cresce substancialmente para um procedimento realizado de forma ambulatorial, o que não se repete no Brasil, né? Então, se repete de uma forma talvez com alguns vícios que não deveriam, mas
não se repete com a fonte pagadora remunerando mais o profissional, não é isso que acontece. Então, acaba vindo outro tipo de desvio. Mas, de fato, quer dizer, isso já está colocado, mas, de fato, o que eu acho é que como a gente colocou, tem que ter isso no seu armamentário, né? Porque tem a doente obesa que tem uma insuficiência de safena que você quer fazer safenectomia, em que a termoablação vai ser muito mais confortável do que você ficar comprimindo aquela perna com uma compressão ineficiente. Então, essa pessoa vai se beneficiar. Mas é que às vezes as pessoas ficam tão aguerridas a uma técnica ou a outra, que nem querer fazer o que eu falei para o Kikuchi. A safena ideal é aquela que não precisa, né? Ela não está nem dilatada nem tortuosa. Mas tem a senhora, tem a moça magra, muito magra, que você não vai poder fazer, mesmo que ela seja a safena ideal, ela vai poder manchar, etc. Como a senhora obesa vai se beneficiar disso. Então, eu acho isso, eu acho que talvez o que a gente tem que fazer é juntar o melhor dos dois mundos e não o pior deles. Quer dizer, não abrir mão do anestesista, não abrir mão das outras técnicas, né, para fazer uma coisa absolutamente purista. Eu acho que é isso que acaba viciando, né, os resultados. Isso é uma outra Eu coisa queria perguntar para o Kikuchi. Olha, o Kikuchi é uma pessoa que eu respeito muito, ele sabe disso, sabe da amizade, da consideração, ele conhece muito. Qual a diferença naqueles casos que são ideais para termoablação, que é aquele segmento acima do joelho? Qual a diferença em termos de resultado, de conforto, de complicações, quando você faz a cirurgia convencional, por invaginação, por punção, você passa o fleboextrator por punção, guiada por ultrassom e faz a invaginação com tumescência? Porque a gente está falando de safenectomia e está se pensando na safenectomia que se fazia 20 anos atrás. Hoje é completamente diferente. A safenectomia também evoluiu. E quando você usa ultrassom na sala, quando você faz a punção, uma mini incisão no joelho e faz a técnica, uma veia não muito grossa de invaginação, qual a diferença, usando a tumescência, qual a diferença entre o endolaser, a radiofrequência e a safenectomia? A não ser pela pequena incisão inguinal. É claro que eu não vou fazer isso numa paciente obesa. Óbvio que numa paciente obesa eu vou preferir a radiofrequência para fazer isso, e não o stripping. Mas qual a diferença naqueles casos ideais? Todo mundo faz termoablação, está louco para fazer termoablação. E qual a diferença em tempo cirúrgico, em complicações, em resultado? Eu vou dizer, doutor Calogero, eu não acho que em resultado vai ser muito pouco, não consigo te afirmar, tá? Porque a gente não tem uma relação própria. Mas a minha impressão é que vai ser muito pequena a diferença. Em tempo, não. Em tempo, a termoablação vai ser mais rápida. Com os dois cirurgiões hábeis, tanto na dissecção de junção safenofemoral e na passagem do extrator, e na realização da tumescência, porque a tumescência vai ser realizada no stripping também. Do médico que realiza a termoablação vai ser mais rápida. Quanto mais rápida? Doutor Calogero, 5, 10 minutos. Tá bom? Sim, depende do cirurgião que fizer. O stripping também pode até ser igual, né? Não, entendeu? Não vai ser. Mas então acho que é isso. Mas assim, aí eu acredito, eu faria a termoablação, tá? Porque eu acredito que o resultado vai ser muito semelhante também. E eu faria mais rápido do que o stripping. Mas eu não acho que vai ser diferente, não. Veja, o cara que não faz stripping, não acho que ele está ultrapassado, que ele faz stripping, não acho que ele está ultrapassado não, de forma alguma, acho que você vai fazer e vai fazer muito bem. Agora, claro, quanto mais você associar o que o Nesser publicou, né, na tese dele, que é a invaginação, a tumescência, e na área da coxa, vai ficar excelente, não tenho dúvida. Bom, pessoal, a gente ouve o Muraco. O Muraco está aqui acompanhando a gente, tem uma experiência enorme. Não sei se ele consegue participar e dar uma opinião, mas gostaria de ouvir.
sei se ele está com o celular do filho, mas tudo bem, senão, Valtão, pode ir em frente. André, uma pergunta para você, André. André, por favor, naquele paciente de exceção lá que você falou, obeso, aí eu vou arrumar uma polêmica aqui. Você prefere a termoablação ou a espuma? Termoablação. Dudu? Eu faço espuma em todo mundo. Não faço, não tenho. Eu tenho pouquíssima experiência com laser, com termoablação, essas coisas. Mas tenho uma experiência interessante. Eu, durante 5 anos seguidos, fui para Nicarágua passava uma semana lá com um grupo americano e eu com a minha equipe, que era a minha mulher, né? Então era interessante, tinha umas coisas assim, casos graves o tempo inteiro para você tratar, 2 médicos, um americano e este seu amigo aqui, nós tratamos 210 doentes numa semana. Então, tanto com laser, dependendo do camarada sabendo fazer, quanto com a espuma, é possível você tratar um número muito grande de doentes das mais variadas complexidades, dos mais variados CEAPs. Walter? Então, isso é uma coisa interessante. O nosso amigo lá americano fazia tumescência com uma facilidade como eu nunca vi igual. É um negócio impressionante. Ele levava 15 a 20 minutos para fazer a tumescência, sei lá, mais 10 minutos para tirar o restante da safena, para fazer a termoablação da safena. No início, ele fazia flebectomias para tirar as tributárias distais. Depois que me viu fazendo espuma da primeira vez que eu fui lá, virou laser mais espuma ou só espuma, o negócio lá. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Agora, quanto à segurança, né? Lá na Nicarágua, vocês imaginam, as condições de trabalho eram fantásticas. Eu nunca vi igual. Vocês estão deprimidos com o Brasil? Vamos passar uma semana na Nicarágua. Vocês vão voltar aqui e achar isso aqui um paraíso. Quer dizer, era o fim do mundo lá o negócio. Não tinha jeito. E a gente fazia. Não houve nenhum acidente grave. Não houve nenhum grande problema. E outra coisa quanto à segurança que eu achei também muito interessante foi numa reunião que eu estava. Isso foi numa reunião de consenso em Firenze. E que é obrigatório, eu estava comentando com o Kikuchi agora, né? Ter um carrinho de emergência no consultório ou não ter um carrinho de emergência? Então, o consenso eram, acho que, uns 15, 18 especialistas das mais variadas partes do mundo. Todos disseram, não. Na hora que falaram isso, eu falei. E disse, olha, eu tenho o carrinho de emergência lá há 10 anos, nunca usei o meu carrinho de emergência. Daí o americano que estava do meu lado vira-se e diz, não diga isso, porque é só você dizer isso que vai acontecer o caso. Eu disse, é mesmo, então vai rogar praga para outro, aquela história. Bom, daí, fácil o consenso, todos decidiram. Então, precisa ter o carro de emergência. O americano vira-se e diz, não precisa, não pode ser obrigatório. Por que não pode ser obrigatório? Porque o esquema de saúde americano é outro esquema, né? Em 5 minutos, o cara está na porta do teu consultório com aquele ambulância, com TI, com o diabo a 4, não sei quantos paramédicos. Quer dizer, em 5 minutos eles estão dentro. Então, ficou o negócio. Quer dizer, vale a pena ter, mas não é obrigatório. Quer dizer, é recomendável, mas não obrigatório, justamente para não onerar os americanos. Então, esses tratamentos todos são muito seguros. Usar o anestésico é um negócio muito seguro, apesar de eu ter falado aí do negócio das alergias, etc. São tratamentos muito seguros. E outra coisa quanto ao calibre, eu acho que o André que citou qualquer coisa do qual era o calibre, o Júlio, né, falou do calibre. Por exemplo, eu não tenho limites para o calibre mais. Porque aconteceu uma coisa muito interessante. Lá na minha experiência, já vários anos aí de espuma, tivemos algumas embolias de pulmão. Então, em 4.000 tratamentos, isso aqui foram 13 casos. Um fatal, né? Então, daí começamos a estudar o que aconteceu, o que predispõe os caras a terem embolia de pulmão. Uma das coisas é o calibre. Primeiro, esse homem. Foi muito mais frequente nos homens do que nas mulheres, infelizmente para nós aqui, que a maioria que eu estou vendo aqui é homem. Mas outra era o calibre da veia. Então, isso aqui foi um achado interessante. Então, se o calibre passou de 10 milímetros, faça prevenção. Eu uso muito esses novos anticoagulantes, mas tem gente que usa usa Clexane, né? Quer dizer, a injeçãozinha.
E é um período relativamente curto. Então, quer dizer, é possível a gente prever esses acidentes. Um calibre muito grande, os cara com história de flebites superficiais, trombose venosa no passado, etc. Fazer prevenção. Deve cair muito, ainda não posso dizer que caiu com essa conduta que eu estou adotando, mas deve cair. Bom, pessoal, assunto muito interessante, sempre dá alguma discussão, mas acho que a gente tem que terminar pelo adiantar da hora. Queria sempre convidar, se quem tiver caso para discutir, para a próxima reunião ou uma aula que quiser dar, o núcleo está à disposição. O André, que é o coordenador, nós somos coordenadores. Pode falar aí, André, e fechar a reunião, por favor. De fato é isso. Eu acho que o que precisa... Queria primeiro agradecer a todo mundo, né? Todo mundo se disponibilizou o tempo e a expertise para dividir conosco. Acho que a gente tem muito para aprender. São novas tecnologias mesmo que estão emergindo com uma pressão muito forte, tanto da indústria como da sociedade hoje, que procura as coisas menos invasivas, independente às vezes do resultado, mas a gente tem que aprender a tirar os melhores resultados de tudo isso. Então, eu queria parabenizar todo mundo, o Calogero com o levantamento hercúleo e os demais com toda a sua experiência. Agradeço bastante. E queria reforçar o convite para todos que quiserem enviar caso para apresentar, temas para discutir, sugerir temas, debatedores, apresentadores são sempre muito bem-vindos. Esse é um espaço para fomentar todo tipo de discussão em torno da nossa especialidade e, eventualmente, algumas coisas fora que forem do interesse de todos. Então, eu queria agradecer, pedir para quem está nos acompanhando do IEP, do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio, que já pode encerrar a gravação e me despedir de todos vocês. Parabéns, André. Foi muito bem conduzida, Walter. Todos falaram bastante